Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o doutor Antônio Dantas, que é um médico, é conhecido como o médico das estrelas, né? Ele cuida de várias pessoas aqui da televisão. Doutor Antônio, por que é que o senhor optou pela medicina? Pois então, eu digo que, João, eu optei pela medicina por entender que é um caminho onde a gente pode ser um agente transformador na vida das pessoas, por base mudando a qualidade de vida e a saúde. Quando a gente muda a saúde, a gente termina mudando vários aspectos da vida da pessoa, seja de relacionamento, seja profissional. E eu acho que essa motivação em trabalhar mais essa medicina preventiva é que me fez buscar realmente estudar a medicina. A Covid mudou a vida de muita gente, foi? Então, a Covid mudou a vida de muita gente, mudou a nossa vida, né? Eu acho que ela trouxe também, assim, muito aprendizado. A gente conseguiu entender que a vida, na verdade, funciona como instantes, como alguns momentos. E toda essa necessidade da gente entender essa restrição e tudo mais, faz também a gente valorizar mais alguns momentos que a gente, às vezes, achava que não era nada demais. Então, eu acho que não só do ponto de vista médico, mas como do ponto de vista social, a Covid veio para ensinar muito a gente. A obesidade, as pessoas imaginam que ela prejuíza no visual, mas a obesidade traz muios problemas, né, doutor? Exato. A obesidade é uma doença crônica, né? A gente entende que realmente o processo da doença obesidade, inclusive tem um CID, ela termina trazendo várias repercussões que não só estéticas, assim, relacionadas à autoestima e tudo mais. Termina trazendo comorbidades, doenças, problemas de saúde que podem limitar muito não só a qualidade de vida, como também a finitude da nossa vida. Então, tem que ser encarado como doença. Inclusive, era um das áreas que mais fazia as pessoas pegarem Covid, né? Sem dúvida nenhuma. Então, acho que esse período que a gente passou, a Covid ela veio para trazer uma realidade que a gente já sabia, mas que o grande público, a grande quantidade de pessoas, às vezes, achava que a obesidade era algo relacionado só mais à estética. Quando veio a Covid e veio os inúmeros casos de complicações, onde as pessoas que tinham obesidade tinham uma chance muito maior de poder realmente vir a óbito, então as pessoas começaram a ficar um pouco mais ligadas, relacionadas a esse quadro da doença chamada obesidade. E qual é, basicamente, os conselhos que o senhor dá para a pessoa não ficar obesa? Pois é, a primeira coisa de tudo realmente é tentar prevenir o quadro de obesidade. Quando a gente se encontra num quadro de obesidade, aí existe o tratamento da obesidade. Então, a gente ter pilares como coisas simples do nosso dia a dia, como comer comida de verdade. Então, poxa... Comida de verdade e tem comida falsa, é? Pois é, então. Tem comidas que se mascaram de comida, João, mas na verdade não são comidas, né? São comidas, mas não são nutrientes. Então, os excessos dos fast foods, esses sucos industrializados, esses produtos muito processados, eles terminam, às vezes, ali você comendo, mas você não se alimentando. Você termina não tendo benefício, muito pelo contrário, você termina tendo malefício. Então, quando a gente diz, olha, vamos tentar ver se vai desembalar menos e descascar mais, comer mais as frutas, buscar comida realmente que termine vindo aí como inhame, macaxeira, batata doce, tão comum no nosso dia a dia. Então, esse tipo de conceito de comida de verdade e buscar ter uma melhor qualidade de sono, um gerenciamento melhor do estresse, praticar atividade física, esse básico aqui funciona. E algumas vezes termina sendo realmente necessário um tratamento para que se evite ou venha a tratar a obesidade. Um problema, por exemplo, que a mulher tem é quando ela vira mãe, depois que nasceu a criança, realmente ela tem um excesso de peso, né? Pronto, isso aí realmente é um caso que está muito relacionado às questões hormonais e às questões da qualidade de vida da mulher depois dela ter filho. Então, se a gente pensa, a mulher tem filho, ela não está dormindo direito, as questões relacionadas ao estresse terminam sendo muito excessivas, ela termina, às vezes, deslocando toda aquela necessidade, todo aquele estresse para poder comer aquele docinho, comer aquela coisa mais agradável. Então, essas circunstâncias, elas terminam favorecendo realmente que você venha a aumentar de peso. Então, mulheres, depois desse período aí da gestação, tem que ter um cuidado bem atento. Mas o senhor cuida, por exemplo, da mulher enquanto ela está se preparando para ter o filho? Exatamente, você tocou num ponto muito importante. Existe hoje uma preparação antes da concepção.
Então, as mulheres que podem buscar um planejamento para realmente engravidar, elas conseguem fazer, inclusive, suplementações antes desse processo, todo um alinhamento em relação à parte nutricional, alimentar e tudo mais, para evitar o processo durante a gestação que ela vem aumentar muito de peso e também evitar o quadro de obesidade após o período do nascimento. Então, existe uma preparação antes dessa concepção. O senhor tem cliente menino? Geralmente, crianças eu termino não atendendo, atendo geralmente depois dos 15 anos, mas lá na clínica a gente tem um grupo de médicos que também trabalha com esse quadro mais pediátrico, mais infantil. O que é danado para a obesidade infantil é o fast food, né? É. Então, hoje em dia, eu digo que a melhor forma de você tentar buscar algo para poder alinhar uma alimentação mais adequada para o seu filho é você como pai, é você como mãe, buscando dar o exemplo. Quando a gente realmente termina comendo muito fast food, comendo muitas coisas que às vezes a gente sabe que não vai trazer benefícios para a saúde, se a gente termina fazendo isso e termina dando a ordem para o filho fazer o contrário, ele vai muito pelo exemplo, né? Então, eu falo muito que as palavras, né, terminam, às vezes, trazendo uma percepção que o exemplo é que realmente termina arrastando. E por que é que Roberto Carlos disse que tudo que é bom é imoral, ilegal ou engorda? Tudo que é bom engorda? Nem tudo que é bom engorda. Eu digo que tudo na quantidade certa termina provocando todos esses benefícios sem necessariamente engordar. Então, eu brinco muito em relação a essa questão, por exemplo, de alimento, que não tem um alimento específico que não possa. Quem termina comendo pouco, termina comendo de tudo um pouco. Então, tudo vai muito aí no equilíbrio. Agora, quem é que, doutor Antônio, vamos reconhecer, pega uma barra de chocolate e vai comer um quadradinho só? Ninguém. 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 Não aguenta, né? Nem eu, hein? Nem ele. Eu acredito que essa questão assim do 880, a busca da gente é para tentar encontrar esse equilíbrio. Então, nem a barra toda, nem um quadradinho. Vamos negociar aí uns 4 quadradinhos, 5, 6, já está de bom tamanho. O senhor negocia. A gente negocia. Tudo é negociável. Agora, o chocolate, tem um negócio de chocolate 70 é melhor do que o chocolate 50, 40. Por que o chocolate 70 é bom? Então, o que termina acontecendo é que quanto maior o índice de cacau, né, quanto mais amargo ali o chocolate, ele termina tendo menos produtos químicos industrializados, açúcar, leite e tudo mais. Então, obviamente, o quanto mais amargo, ele termina sendo mais saudável. Mas assim, a gente tenta encontrar uma situação que seja também agradável. Não adianta você comer um chocolate 90% e não gostar, não estar se sentindo bem. Então, tudo, como eu disse, é negociar, vai no 70%, vai no 60%, vai tentando adaptar o seu paladar, né? Da mesma forma como café. A gente orienta muitas pessoas a tomarem um café sem açúcar, mas não é fácil no início. Mas também quando você se adapta e quando você se acostuma, não tem volta não. Como é a história do café? Nada de adoçante, açúcar nem adoçante, nada. O ideal seria realmente você tomar puro. Então, assim, as pessoas até que provam, para sentir o melhor gosto aí do café, então realmente seria puro. A questão dos adoçantes, existem alguns adoçantes, né? O xilitol, o eritritol, que terminam assim, podendo você colocar e você termina não tendo também tantos malefícios. Mas quando você começa a colocar o açúcar, aí já começa a mudar um pouco a bebida. Tira um pouco ali da essência do café e já vai ficando uma bebida que também termina não sendo tão saudável assim. Tem um ditado que diz que a pessoa deve comer como rei, almoçar como normal e jantar como pobre, tá certo? Tem um fundamento correto, tem um fundamento técnico, mas não necessariamente dessa forma. Então, hoje a gente tem inúmeras estratégias, inclusive o próprio jejum intermitente, que às vezes você não toma nenhum café, dentro de um contexto pode trazer muitos benefícios para a saúde. Mas, de uma forma geral, a gente tentar evitar, ao longo do período do final da tarde e do início da noite, aquelas comidas muito pesadas. Eu digo que os nossos avós, eles estudavam, né, uma medicina que não é a medicina mais técnica de faculdade, mas tinham vários conceitos que dá para a gente aplicar hoje. Então, aquelas comidas muito pesadas, vai comer uma rabada, vai comer uma feijoada, né, no período noturno, você vai terminar tendo uma noite de sono sem qualidade e isso termina até colaborando que você venha engordar. Mas na hora do almoço, uma feijoada? Uma feijoada vez ou outra não faz mal para ninguém, né? Eu particularmente gosto muito.
Mas então eu não sei como é que o senhor está. Você gosta de chocolate, de feijoada e é magrinho. E vez ou outra um vinhozinho que não faz mal para ninguém. Então eu costumo dizer justamente essa situação. Se eu comer uma feijoada todos os dias, isso vai terminar trazendo um malefício para mim. Se eu deixo lá para aquele sábado, para você ali confraternizar com a família, ter momentos agradáveis, dá demais para você comer a feijoada, o chocolatezinho, o seu vinhozinho, dentro de uma rotina com equilíbrio. Eu digo que a rotina é que faz quem você é. Essas situações de exceção dá muito bem para você colocar, introduzir na vida, para trazer até o colorido da vida. Não adianta você fazer regime e ficar depressivo, não. Ô, doutor Antônio, qual é a diferença do refrigerante normal, refrigerante light e o refrigerante zero? Então, o refrigerante como um todo, né, termina sendo uma bebida que a gente não recomenda o uso contínuo, né, o uso de forma sistemática. E quando a gente vai pensar no tipo, né, do refrigerante, quando a gente vai pensar no diet, é porque ele tem algum ingrediente, né, que para uma estrutura, uma dieta lá específica, geralmente o açúcar, ele termina não tendo. E o light termina sendo menos calórico, mas às vezes ele pode ter outros ingredientes que às vezes podem até ajudar a engordar mais. Então, as duas estruturas do light e do diet, eles terminam trazendo benefícios específicos, mas de uma formatação geral, se você puder evitar, você está fazendo um grande negócio. Tem fruta que engorda, doutor Antônio? Olha, as frutas como um todo, eles têm um benefício muito grande, porque as frutas, elas terminam tendo fibra. Lógico, se você comer, vou comer manjaca todos os dias depois do almoço, eu acho improvável você não engordar. Mas dentro de um equilíbrio e tendo essa estrutura de preferir a fruta ao invés do suco, você termina tendo benefícios, porque a fruta ela termina tendo fibras. Isso diminui a absorção do açúcar e termina favorecendo que você não engorde. Quando você vai tomar o suco, você já não tem aquela quantidade de fibras muito grandes e termina às vezes favorecendo. Então, tomar um suco de laranja, manjar de suco de laranja por dia, é melhor do que o refrigerante? Sim, mas também se você tomar demais, você vai engordar. Quer dizer, tudo tem que ter um limite, Tem né? que ter um limite. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Antônio Dantas. Doutor Antônio Dantas, o senhor criou agora uma clínica que é o maior sucesso. Qual é o diferencial da clínica? Então, lá na Impetus Health, né, que é um... Como é o nome? Impetus Health. Eita, que nome complicado. Vem da questão de você trazer o ímpeto para a sua vida, né? De você trazer aquele momento transformador. O grande diferencial que a gente traz para cá, né, na estrutura que acontece muito em São Paulo e no Rio, é uma clínica boutique, é uma clínica, enfim, bem aconchegante, é uma clínica sem ter cara de clínica, onde o foco principal realmente é o cuidado com a estética, com a saúde, com o emagrecimento, mas que com uma pegada muito grande para a parte emocional. Se não tratar o contexto emocional, ansiedade, alteração de humor, é muito difícil a gente conseguir um emagrecimento. Esse é o diferencial lá da gente. Até porque a pessoa com ansiedade, a fuga é a comida, né? Com certeza. Essa situação de você estar ansioso e você sair de uma dieta, de um nutricionista, sair com uma prescrição de medicamentos, isso não faz você executar aquele processo. Se você estiver muito ansioso, você vai botar ali na gaveta, vai deixar guardado e não vai fazer absolutamente nada. Então, a gente tem que cuidar inicialmente do emocional, dar uma diminuída nesse contexto de ansiedade para que depois a gente possa começar todo o processo de emagrecimento. Então, nessa formatação, foi que a gente veio trazer, né, a Impetus Health para a gente poder tratar também o emocional. Mas o que é que o cliente faz lá na clínica? Pronto, a gente tem programas de emagrecimento, né? Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente tem neurobiologista que trata ansiedade, a gente tem uma equipe de psicólogos, uma equipe de nutricionistas, um relacionamento que sempre está atento a tudo que está acontecendo no seu dia a dia. Então, quando você vai para poder participar de um desses programas, então não é o doutor Antônio, não é a nutricionista, é uma equipe com vários profissionais durante um determinado tempo que vai estar dando assistência para que você execute o que tem que ser feito. Aí, dessa forma, você consegue o emagrecimento. Cada caso é um caso, né, doutor Antônio? Mas, basicamente, o que é que a pessoa deve comer no café da manhã? Olha, de uma forma geral, se você tenta investir mais nos ovos, então o ovo sempre pela manhã termina sendo muito importante. E antigamente o ovo era ruim, que aumenta o colesterol, mas hoje não tem mais isso não, né? Então, a medicina muda muito, né? Tem coisa que a gente achava que era de um jeito,
depois passa um tempo, a gente já vai vendo que é de um outro jeito. Então, essa coisa do ovo, vai aumentar muito o colesterol, vai aumentar a chance de você ter infarto e tudo mais. Então, cada vez mais tem caído por mito essa situação. E aí você tentar investir nos ovos cozidos durante o período de manhã, 2, 3 ovos. Ovo cozido, De preferência. não é estrelado, não. Até pode ser, mas se você coloca o óleo ali para você fazer o ovo, ele já vai perdendo um pouco aquela capacidade de ser tão saudável. Então, cozido 2 a 3 ovos ali pela manhã está excelente. Um café junto de alguma raiz, um inhame, macaxeira, batata doce, uma quantidade pequena, é o que a gente come aqui no Nordeste e está super bem aceito. E uma frutinha, não é? Pode sim, pode sim. Existem algumas frutas, o próprio mamão termina ajudando o trânsito intestinal, a gente recomenda muito. O kiwi, a própria banana também, a banana cozida, que termina tendo uma quantidade maior de água, é possível sim botar no café da manhã. Agora, essa história que deve comer de 3 em 3 horas, é? Esse aí caiu por mito, então essa situação de você ter que comer de tempos em tempos para você ter emagrecimento e saúde, cada vez mais a gente vai vendo que não funciona nessa formatação. Existem casos específicos de atletas que trabalham com hipertrofia e tudo mais, que é realmente essa estratégia interessante. Mas para o emagrecimento, para ter um estilo de vida saudável, não é mais necessária aquela situação de 3 em 3 horas você se alimentar, não. Que a barra de cereal engana, né? Engana. Ali a barra de cereal, a gente cada vez mais tem buscado, né, colocar uma barra do que a gente chama de nuts, né, que tem castanhas, ou senão uma barra de proteína. A própria barra de cereal em si, ela termina tendo uma quantidade grande ali de açúcar. Então, também não se exceder muito ali na barrinha de cereal, termina também ajudando. E o almoço? Olha, no almoço, numa formatação geral, o almoço ali do brasileiro, sempre buscando salada, buscando situações ali, um arroz, um feijão, buscando junto também associar uma situação de uma proteína, carne, peixe, frango, sempre dando mais preferência para as carnes brancas, mas nessa formatação você não tem como errar, não. Também tem um ditado aí que na refeição não se deve tomar líquido, tá certo? O excesso de líquido, ele pode prejudicar o processo de digestão e pode realmente terminar facilitando que você tenha um mal-estar, uma situação que seja desagradável aí durante o dia. Então, aí vamos colocar 100 ml no máximo, 200 ml. Então, aquela coisa de você ter que tomar um suco, um refrigerante durante ali o almoço e termina prejudicando. Se você conseguir sem o líquido, termina facilitando bastante. Mas se for tomar algum líquido, não exagerar muito. Agora não vai brigar com a gente, não. E a sobremesazinha, não é? A sobremesazinha, como eu disse para você, dentro de um contexto aí em que você tem uma rotina aí saudável, não faz mal para ninguém. Eu mesmo adoro um bolozinho de rolo ali com um café, não tem coisa melhor não. E o pudim? O pudim também é muito bom. Só que é aquilo, se você come o pudim todos os dias, sempre depois do almoço, você vai criar um mecanismo no teu cérebro que vai, de alguma forma, viciar você a sempre depois ali do almoço estar querendo um pudim e não vai ser legal. Às vezes ou outra, não faz mal nenhum. Porque é uma vez ou outra, é uma vez por semana, é? Depende, eu digo, depende muito do estágio onde você se encontra. Se você já tem uma composição física boa, você está magrinho, às vezes 2 vezes, às vezes 3 vezes, pode ser aceitável. Agora, se você está acima do peso, às vezes essa situação de 1 vez por semana termina sendo mais interessante. E o jantar? O jantar a gente já vai começando aí a desacelerar, a gente vai tentando buscar, a gente tenta pensar muito aquilo que os nossos avós, eu costumo muito dizer, eles têm muitos ensinamentos para dar para a gente. Então, aquela sopinha, aquela situação, às vezes até tentar buscar alguma raiz que até comeu no próprio café da manhã. Então, inhame, a macaxeira, batata doce, mais uma vez o ovo termina aí colaborando, né? Eu acho que a gente vai desacelerando, evitando essas comidas muito pesadas. Rabada, buchada, feijoada. À noite não é o horário de comer, não. Agora, seus avós eram magrinhos, porque eu cito tudo, comida dos meus avós, comida dos meus avós. Seus avós eram magrinhos, eram? Pois é, meus avós são do sertão, né? Se você olha para trás, você vê aquele povo sertanejo, né? Sou da cidade de Salgueiro. Então você vê, as pessoas comiam praticamente de tudo, às vezes era aquele trabalho mais braçal, e quando você via, era todo mundo mais magrinho, todo mundo mais fininho, sem ter tanta dieta, só com essas orientações gerais, tentando evitar excesso de... Na época não existia, né? Televisão, nem celular, nem tudo mais. O pessoal dormia muito cedo, acordava muito cedo. Às vezes o exercício físico era o próprio trabalho, era a enxada, era você estar ali na roça. Então, toda essa sistemática do povo sertanejo mais raiz, de 50, 70 anos ali atrás, facilitava com que eles tivessem uma composição física boa sem necessariamente fazer dieta. Ô, doutor Antônio, está na moda agora o leite. Não é o leite da vaca, não. É leite de amêndoa, leite não sei de quê. É melhor esse tipo de leite do que o leite da vaca?
Olha, ajuda, né? Hoje em dia a gente costuma dizer, para a gente falar que um alimento faz mal, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade em que muita gente termina passando fome, a gente tem que ter muito cuidado. Mas esses leites vegetais, eles terminam trazendo alguns benefícios, que no caso, por exemplo, do leite da vaca, de ter algumas proteínas que o organismo da gente tem dificuldade para digerir, causando aquele estufamento, aquele mal-estar. Algumas pessoas que estão intolerantes lá à lactose, tendo muita diarreia. Então, quem toma esses leites vegetais, geralmente terminam não tendo esses malefícios. É uma vantagem, É então. uma vantagem, é uma vantagem. Tá na moda isso. Está na moda e ajuda. Agora, doutor Antônio, para manter o corpo, a atividade física é fundamental? Pois então, à medida que a gente vai envelhecendo, o metabolismo da gente vai ficando mais lento. À medida que o metabolismo da gente vai ficando mais lento, sabe aquela situação, João? Segunda, terça, quarta e quinta você faz uma dieta, perde aí 1 quilo, 1 quilo e pouquinho. Chega no final de semana, aí você sai, aí ganha 3 quilos. Isso vai cada vez sendo mais sistemático. Você vai tendo dificuldade de emagrecer ao longo do tempo, porque a queima de gordura vai ficando mais lenta. E uma das formas da gente acelerar esse metabolismo, principalmente depois dos 30 anos, é fazendo atividade física. Então, se a gente não fizer atividade física, há uma tendência muito grande do metabolismo da gente declinando. Quando a gente faz atividade física, a gente dá um pouquinho aquela acelerada e ajuda no processo de emagrecimento. Agora, de vez em quando tem o regime da moda. Isso pode ser um perigo, né, doutor? Isso é um perigo muito grande. A gente tem tido alguns casos aqui de alguns famosos. Tem um chá que matou gente agora, não foi? Existe um chá, existe algumas ervas, existe aquela coisa que meu vizinho faz, que minha vizinha ali tomou, que na moda saiu ali numa revista tal. Então, essas situações, sem um acompanhamento nutricional, sem um acompanhamento médico, cada vez mais a gente tem visto que tem dado muitos problemas. Então, evitar, porque às vezes você vai querer buscar uma autoestima, um emagrecimento e termina tendo uma complicação séria. Porque tem muita gente que prefere, em vez de doutor Antônio Dantas, o doutor Google, né? O doutor Google resolve todos os problemas, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. O Dr. Google às vezes acerta, mas às vezes o Dr. Google também erra, porque o que está ali a gente não sabe se é uma informação científica, né? Então, a gente pode ter problemas seríssimos com o Dr. Google. Oi, criança gordinha é adulto obeso, tá Exato. certo? Que antigamente tem um tal de garoto bebê Johnson. Então, as mães enchiam a comida do menino para ele ficar gordinho, para ser o bebê Johnson. Nem sei se tem mais isso, mas tinha um bebê Johnson, né? Exato, exato. Então, aquela coisa de você ver o menino ali magrinho, aquele menino está doente, ele tem que comer fermento, ele tem Tá que... com AIDS. Tá com... Aquele menino ali tem que comer. O menino saudável era aquele menino cheinho, com a bochecha bem rosada, né? Só que essa criança que desde o início, né, já tem um processo tanto comportamental, quanto mental, quanto intestinal, vai acostumando todo o organismo a poder realmente comer mais. Então, há uma grande chance daquela criança, né, que está um pouquinho mais cheia, está acima ali do que seria a média, virar um adulto obeso. E muitas vezes as mães dizem que tem muita dificuldade para a criança gostar de fruta, de verdura, né? Isso é verdade. Então, assim, isso acontece com todo mundo, né? Eu digo assim, meus filhos, né? Seus filhos comem só coisas saudáveis. De forma alguma. Tem coisa que às vezes vai no chocolatezinho, vai comer uma coisinha ou outra, quer uma batatinha e tudo mais. Então, existe toda uma luta para a gente poder realmente convencer, poder insistir num processo que a gente sabe que vai ter benefício para ele ali na vida adulta, mas sem dúvida nenhuma, a gente buscar o nosso exemplo, a gente fazer o que é o correto, é a melhor forma da gente tentar convencer os filhos da gente a ter uma estrutura de vida mais saudável. Que hoje já está uma mudança, mas as cantinas dos colégios, hoje alguns colégios já estão com a cantina com coisas saudáveis, mas realmente as cantinas dos colégios é coxinha, é hambúrguer, é todinho, é mais não sei o quê, tudo que é bom, né? Essa situação termina às vezes estimulando mais ainda, mas cada vez mais a gente tem visto que não é uma moda, essa coisa do estilo de vida saudável, tem uma cantina, olha, vai ter essa opção, mas também tem aquela fruta, tem aquela outra situação que você pode comer e terminar, enfim, dando mais saúde, proporcionando mais saúde para você. Doutor, onde é a clínica? A Impetus Health fica no Rio Mato Trade Esse Center. nome, como é o nome? Ímpetus. Ímpetus. Ah, Ímpetus. É nome de um perfume até, me parece. Ímpetus. Ímpetus. Né? Health vem de saúde, né? Mas é ímpetus, né? A Ímpetus, ela fica na Torre B, né, do Empresarial Rio Mato Trade Center, na sala 402. É um conceito realmente que tem trazido muita felicidade para a gente. Tem muita coisa lá de artesanato,
de gravuras, de quadros interessantes, onde o pernambucano, quando entra ali, diz, poxa vida, aquilo não é uma clínica, é uma estrutura onde você se sente realmente abraçado, onde a gente traz muito, né, das nossas raízes. E vai ser um prazer poder recebê-los lá. Mas lá não tem fome não, né? Lá não tem fome não, se você estiver precisando de alguma coisinha, tem uma comidazinha saudável lá. Nós queremos agradecer, doutor Antônio, dar os parabéns por esse trabalho que ele vem fazendo e que realmente tem feito muito sucesso. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.